Eu falo a vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Podem sentar-se, por favor. A mensagem de hoje, a palavra de Deus no Antigo Testamento, nos conta desse relato de Abraão e dos 3 anjos que foram visitá-lo. Inclusive, existem 2 representações na arte cristã da Santíssima Trindade. Uma se chama Trindade no Antigo Testamento e a outra se chama Trindade no Novo Testamento. A no Antigo Testamento, justamente uma representação metafórica da Trindade, como aqueles 3 anjos que visitaram a casa de Abraão, sentados ao redor de uma mesa. Aqueles anjos que foram alimentados ali, que visitaram o estranho. Por quê? Porque Deus nos visita de maneiras que a gente às vezes nem sabe. A gente às vezes está falando com anjos que a gente não sabe. A representação da Trindade no Novo Testamento tem a ver com o batismo de Jesus, que é aquele momento em que a voz de Deus é escutada, que o Espírito Santo vem com uma pomba e que Jesus está presente ali. E essa passagem, da visitação desses anjos, ela é muito focada em Abraão, muito focada no milagre que aconteceu ali. E é claro que esse milagre foi muito importante no contexto dos patriarcas, no contexto do povo de Deus. Mas nesse momento, quem mais me preocupa não é Abraão, mas Sara. Principalmente porque essa realidade de Sara está falando nos nossos corações. Quem era Sara? Nós sabemos que Sara, ela não era jovem, ela era uma senhora de idade. E em virtude disso, ela não era fértil, ou seja, ela não podia engravidar. E aí vem aqueles anjos, emissários de Deus, disfarçados de homens, e a visitaram a Sara, e visitaram também seu marido, e anunciaram que eles teriam uma criança. E aí tem um dos versículos mais curtos da Bíblia, mas cheio de significado para nós, que diz assim: Sara riu. Sara riu. Como às vezes quando a gente faz um elogio a uma pessoa e a pessoa não está preparada para receber aquele elogio, como é que pode um negócio desse? Sara duvidou daquele fato. Ela falou assim: quem são essas pessoas? Estou aqui preparando comida, bebida, repouso para esses 3 que vieram aqui, e por detrás da cortina escuto essa história de que eu vou ficar grávida. É como se alguém dissesse para mim: você vai ficar grávida. Eu ri, dizer assim: como é que eu posso ficar grávida? Eu sou homem. No caso dela era mulher, mas era infértil. E aí eu posso até imaginar Sara carregando uma bandeja, fazendo alguma coisa e escutando por detrás da cortina, enfim. Sara viu. Por quê? Porque era a única coisa que era permitido fazer a ela. E aí, séculos depois, nós temos também Maria e Marta, que são 2 mulheres, assim como Sara, 2 mulheres também do povo de Israel. Essas 2, Maria e Marta, elas viveram muito tempo depois de Sara, e aí elas tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, que Sara não teve. Ainda que Sara estivesse recebendo a visita de mensageiros de Deus, ela não tinha se apercebido daquilo. Mas Maria e Marta sim sabiam que Jesus, aquele a quem elas tinham como Messias, as estava visitando. Você já imaginou isso? Jesus vem à sua casa, Jesus pega o telefone e liga para você e fala assim: eu estou muito cansado dos meus afazeres, gostaria de fazer uma visita e passar o final de semana com você. Mais ou menos isso que aconteceu. Eu queria ter essa honra. É claro que nós encontramos Cristo. Como é que nós encontramos Cristo? Nos sacramentos, na sua palavra, nós encontramos Cristo na comunhão dos nossos irmãos. Mas é diferente do Filho de Deus vir e visitar a sua casa, estar ali com você, sentar com você, comer, conversar e tudo mais. E é por isso que eu simpatizo um pouco com Maria nessa história, porque ela abriu as portas da sua casa e celebrou a festa com Jesus. Ela pensou assim: olha, que importante estar aqui com ele, conversando com ele, vou ficar com ele.
ela continuou no trabalho. Tinha muito o que fazer, tinha que limpar, tinha que servir, tinha que fazer aquilo de tudo, porque ela era mulher. E para as mulheres, naquela sociedade, só era permitido fazer isso. Ela não tinha tempo para bate-papo, ela não tinha tempo para trocar mensagens com Jesus, falar do reino de Deus, ela não tinha tempo para isso. Marta não quis nem rir, ela não se permitia rir. E aí, por séculos e séculos, a gente viu muito Marta na nossa igreja, nas nossas igrejas, na igreja de Cristo. Essa mesma igreja que proclamava que não havia homem nem mulher no reino de Deus, era aquela que forçava as mulheres a usar um véu, não necessariamente um véu de verdade, um véu de pano, mas sim alguma obrigação, algum impedimento para que elas tivessem uma vida plena dentro da igreja. Então, muitas vezes, cabia às nossas ancestrais meramente limpar os cálices, lavar o chão, plantar flores, fazer a comida e outras tarefas que são de valor para a igreja, mas, mesmo assim, por detrás das cortinas. De acordo com o que eles pensavam, talvez alguns de vocês se lembrem dessa questão, as mulheres não podiam nem se aproximar do altar, nem podiam estar junto do Cristo sacramental ali no altar. Eu já falei aqui daquela representação, da Trindade, os 3 anjos que visitaram a casa de Sara e Abraão. Os anjos são mensageiros, são enviados de Deus, são manifestações de Deus. A visita daqueles anjos significa, de alguma forma, um encontro com Deus. Significa que Deus manda emissários à terra para trazer uma mensagem especial para aquelas pessoas. Entretanto, devido às leis e aos costumes do povo judaico, somente Abraão tinha acesso àquilo. Por quê? Porque eram visitantes homens, porque estavam dentro da casa. A mulher cabia servir. E a mulher cabia servir e ficar no seu átrio, no seu aposento, por detrás das cortinas. Porém, em Cristo, nós aprendemos que todas essas cortinas foram removidas. Ou seja, todas as pessoas, isso inclui também as mulheres, foram permitidas tomar parte dessa festa de Cristo, que se manifesta na Santa Eucaristia. Que todos nós somos irmãos de Cristo, todos nós fomos feitos membros da família de Deus através do nosso batismo. É por isso que Maria se sente com poder, encorajada a alcançar a Cristo, a buscar ser como Cristo, a estar junto a Cristo, em oração, conversando com Ele, trocando palavras e ensinamentos. Porque Maria era tão valiosa para Jesus como qualquer outra pessoa. Ela não precisava duvidar, ela não precisava rir de si. Ela estava certa do milagre que se manifesta em Cristo. Ela estava certa da redenção de todos os povos através de Cristo. De todos nós como uma família, no qual não há um grau de relevância ao serviço. Mas essa liberdade que Cristo concede, nem todos nós ainda conseguimos aprender. E é por isso que existem no nosso meio, inclusive, as mártires, as pessoas que não somente criaram as cortinas para se esconder, mas que também condenam quem está ali celebrando com Cristo. Na minha opinião, a gente está vivendo aqui esse encontro de um monte de jovens que estão aqui no Rio de Janeiro. E haverá também participação de jovens americanos e tudo mais, vocês sabem disso. Para mim, a mensagem que eu vejo que precisa ser proclamada por todos os jovens da nossa igreja, não somente agora, mas de agora em diante. E pelos jovens e por aqueles que se sentem jovens também, embora não sejam chamados jovens. É que a nossa igreja precisa ser mais hospitaleira, precisa ser mais aberta às pessoas. Nós precisamos transformar as nossas igrejas num local onde as pessoas podem experimentar a espiritualidade de Maria, a espiritualidade de chegar aqui e estar perto
falar sobre Cristo, viver Cristo, dedicar-se ao serviço de Cristo, querer ser mais como Ele, querer falar sobre Ele. É preciso a gente convencer, né, as pessoas que ainda são como Marta, né, que de tanto se focar no trabalho não percebem a alegria da celebração, a alegria do Evangelho. E também as pessoas como Sara, que escutam as promessas de Deus e não acreditam. Não pode acontecer isso. Nós precisamos convencer essas pessoas de que elas também são filhas e filhos preciosos de Deus. E assim, justamente por isso, elas podem, essas pessoas, se permitir ser tudo aquilo que Deus planejou para eles. Deus tem um ministério e um trabalho especial para cada um de nós. Mas Ele também quer que nós nos regozijemos com esse trabalho, que nós o façamos com alegria e que nós almejemos mais as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus. Sejamos felizes, tenhamos um sorriso, busquemos ao Cristo que se revela dia